Plantas aromáticas e condimentares. Um valor inestimável para o bem-estar da nossa saúde, contribuímos para uma vida saudável. E não é preciso comprar. Plantas aromáticas e de culinária podemos facilmente, até devemos ter em casa. Qual é o valor delas? Plantas aromáticas e condimentares têm substâncias ativas, aquilo que nós estimamos que dá o cheiro, o sabor. Por exemplo, numa hortelã vulgar tem um cheiro muito intenso. Mas por que essas plantas têm isto? Biologicamente, ao nível de evolução, esses cheiros intensos são protectores contra picadas de insetos, ser comido pelos outros seres vivos. Ou seja, aquilo que nós agora estimamos, estas substâncias bioativas, na realidade são uma proteção, são muito ativos. Vai-se consumir em quantidades adequadas. Essas substâncias ativas podem ser óleos essenciais, como no caso do alecrim. E o que é que faz? Ele enche as células e assim ela fica muito resistente à desidratação num clima quente, por exemplo no Alentejo. Aquilo que nós apreciamos muito nas plantas aromáticas e condimentares é o teor em substâncias ativas, que dão a diferença. Eu tenho aqui uma coleção para mostrar, temos aqui, toda a gente conhece, uma hortelã, mas esta hortelã é uma hortelã especial. Existe hortelã-pimenta, hortelã vulgar, aqui temos hortelã-laranja, ou seja, este é um hortelã com toque laranja. Muito apreciada. Podemos falar das plantas que toda a gente conhece, muito apreciada nas pizzas, o tomilho, aqui em flor, planta muito valiosa em flor porque atrai muitos insectos, contribui para a polinização e para o bem-estar das abelhas e de outros insectos. Outra planta aromática é, por exemplo, o doce-lima, Lucia-lima, limonete, Aloysia triflor. É muito valioso pelo teor de cheiro a limão, dá um chá para descansar e faz um arbusto. O plantas aromáticas condimentares não é uma variedade, é um conjunto de plantas, pode ser perene, pode ser herbácea, ou seja, sementeira, consumo ao fim de 2-3 meses, podem ser arbustos como a Lucia-lima. Eu trouxe aqui uma floreira com materiais naturais, neste caso barro natural, e temos aqui um lado o coentros, e outro lado a salsa, plantas típicas. Nós podemos adquirir essas plantas em pequena plântula ou também semear. Claro, vamos adquirir sementes de qualidade e usar um substrato de qualidade. Vamos começar pela sementeira. Eu vou destacar um substrato para plantas aromáticas universais, que é esta, que já tem uma fertilização bio, uma fertilização orgânica adequada, tem areia, é fininho, é rico em humus maduro. Isto promove um desenvolvimento equilibrado, natural, porque nós não queremos as plantas crescer rápido, nós queremos um crescimento equilibrado para elas terem tempo aumentar o teor em substâncias ativas para nós desfrutarmos ao máximo o seu sabor. A sementeira é relativamente simples. Nós temos um pequeno recipiente, pode ser uma vase, uma mini floreira ou um tabuleiro alveolado. A maior parte das plantas condimentares podemos bem semear com a mão. Imaginemos, por exemplo, aqui manjericão. Manjericão colocamos ligeiramente enterrado a sementinha e depois, ao fim de algum tempo, podemos observar aquelas que nasceram e repicar, ok? Pronto, sementeira muito fácil. Numa floreira desta podemos ter vários daquelas plantas aromáticas, condimentares de consumo imediato. Consumo imediato que é salsa, coentros, manjericão, cebolinho, isto tudo perfeitamente na cozinha ao pé do lugar do consumo. Porque que é importante? É quando nós compramos essas plantas, elas foram cortadas com algumas horas de antecedência. Começa a oxidar, ou seja, biodegradar. O que é que significa? Uma parte das substâncias ativas alteram-se. Não há nada melhor que cortar na hora do consumo imediato para desfrutar ao máximo o benefício destas plantas e do sabor, para além da saúde, ok? Também podemos transplantar, quem já quer um pouco mais, ser mais rápido e não tem tanto tempo a esperar o tempo todo nascer, plantas condimentares aromáticas verdes necessitam alguma luz, não luz direto da parte da tarde com calor atrás de uma janela, mas suportam variedíssimas situações até com pouca luz.
Numa floreira dessa, em material natural, colocamos o substrato, escolhemos, eu vou plantar agora Opa, onde está o cebolinho agora? Porra! Eu agora vou demonstrar uma pequena transplantação de uma planta que nós adquirimos, por exemplo, o cebolinho, já vem em vasinho, somos muito mais rápidos a consumir, essa está já bem explorado, mas pode crescer mais. Então nessa floreira aqui, colocamos um pouco do nosso substrato especial, a base. Claro, nesse tipo de substrato optamos por material bio, natural, orgânico, porque não há nada melhor deixar as plantas crescer ao ritmo natural, por bem da nossa saúde e umas refeições saborosíssimas. Ligeiramente apertar à volta e já está. Primeira regra, como sempre, abundante. Pode mesmo encharcar o substrato. Como repararam, esse vaso tem embaixo um orifício de drenagem. O próprio material de barro respira, portanto a planta fica aqui em contato com o oxigênio do ar, portanto com o arejamento, e vai se desenvolver rapidamente. Efetuamos os cortes necessários de acordo com o nosso consumo, por exemplo um cebolinho, parcialmente vamos consumindo, vai arrebentar novamente e a gente deixa crescer. No caso da salsa, sempre tiramos parcialmente a planta, continuamos a mantê-la durante muito tempo. Estas plantas, como a salsa, não tem só um corte, elas conseguem se manter mais tempo com uma fertilização adequada. Por exemplo, uma fertilização natural poderá ser humus de minhoca líquido na água da rega, é ótimo, estimulante, ou um produto como esta base de algas do mar, cá temos a tradição do nosso moliço, não é? Portanto, neste caso, numa forma líquida, de acordo com a instrução, uma vez por semana, 2 em 2 semanas, na altura de grande crescimento, após esgotar a adubação inicial deste substrato especial. Quando falamos de floreiras grandes, canteiros maiores, que já não cabem na cozinha, que já vamos ao espaço de exterior, uma balconeira, enfim, espaço maior, aí o substrato indicado é um substrato para a horta, naturalmente fertilizado, estamos a falar de volumes maiores, e aí devíamos escolher as plantas que condizem umas com as outras. Eu vou reparar, por exemplo, a cidreira, é ótima para um chá na comida, a cidreira, cheiro muito intenso, é uma planta que faz lançamentos, explora o espaço todo, portanto, na conjugação de plantas aromáticas, informa antecipadamente, esta nossa hortelã-laranja, não se mistura, por exemplo, com plantas de crescimento lento, como os tomilhos, porque vai haver competição e depois andamos a mondar e para manter o espaço para cada planta. As exigências dessas plantas são muito variadas, porque são muito diferentes. Vou mostrar. Toda a gente conhece hortelã da Ribeira, aquela erva que nos dá uma comida típica alentejana. As plantas aromáticas e condimentares têm exigências muito dispersas. Eu vou dar um exemplo. Aqui temos a hortelã da Ribeira, que nasce selvagem na zona sul do nosso país e indispensável para fazer uma excelente sopa de cação. Toda a gente conhece, um bocado espesso, mas necessita hortelã da Ribeira. Necessita água e umidade permanente. Ao contrário, aqui temos o caril da praia, não é muito vulgar usar na culinária, tem um sabor fortíssimo, aquele sabor das dunas que nós todos conhecemos, cresce no meio da areia, ou seja, uma planta está habituada a uma certa umidade do ar, no entanto, praticamente cresce só com alguma umidade no substrato, muito resistente ao vento, ao sol, mas em casa, um lugar solarengo e água moderada, ou seja, temos aqui duas plantas com sabores e cheiro muito diferentes, no entanto, poderão fazer parte da nossa cozinha. Por fim, plantas aromáticas e condimentares é uma mais-valia para o nosso bem-estar, nossa saúde, uma contribuição também estética da nossa casa e, por fim, os nossos filhos podem semear, aprender a lidar com a natureza e vamos ter logo um resultado que dá para provar, que dá para ver.